Em Josué, no capítulo 1, Josué capítulo 1, no versículo 1 em diante, Deus fala assim: Moisés, meu servo é morto. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Deus fala para Josué assim: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, dá só um sopro, meu filho, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. Não é para tirar daqui não, meu filho. Eu disse para dar um sopro. Você não tem fé, me chamar. Não é para tirar daqui. É dar um sopro e curar, acabou. Ela tem que ouvir a palavra, tá? Você vai ouvir a palavra. Chega aqui na frente. Chega aqui na frente, vem cá. Vem cá. Chega aqui, por favor, filhinha. Agora volta e escuta a palavra. Diz assim: desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora a palavra-chave: ser forte e corajoso. Deus fez muitas promessas ao Josué. Josué era o servo de Moisés. Moisés era servo de quem? Moisés era servo de quem? De Deus. Quem é maior, o servo de Deus ou o servo do homem? Moisés era servo de Deus, Josué era servo de Moisés. Josué era pequenininho. Josué era um servente mesmo. Levava água, levava o lanche na sacolinha, andava atrás de Moisés. Quer alguma coisa, senhor? Eles quero, toma. Aí Moisés morreu, porque mesmo os servos de Deus morrem. Quem sabia disso? Morre para o mundo, é claro, né? Some daqui, mas vão para os braços de Deus. Mas ninguém vive eternamente aqui. Então, Josué era muito menor que Moisés. E Deus fez essas promessas a ele. Disse: não te deixarei nem te desampararei. Mas recomendou uma coisa. O que eu falei, filhinha? Responde o que eu falei. Ô meu filho, guarda. Jesus amado, põe esse negócio aqui em cima do altar, por favor. Para de socar isso nos outros. O que foi que eu falei? Vocês não estão prestando atenção na palavra, não? Vou ligar de casa, vou pregar pelo telefone agora, mandar botar o áudio para vocês aqui. Eu vou falar tudo de novo, depois eu pergunto. O que Deus falou com Josué? Ser forte. A última você conhece. Você sabe o que é ser corajoso, não sabe? É não ter medo. E ser forte, o que é? Resistência, definiu muito bem. Força é resistência. E não é física, não, e nem política. Deus fala daquela força
que a pessoa vê tudo desmoronar, desabar à sua volta. Deus fala daquela força que a pessoa vê o mundo inteiro se virar contra ela. E ouve essas coisas que essa mulher ouviu, que outros que subiram aqui ouviram dos médicos. Mas lá dentro ela diz: eu vou conseguir, eu vou vencer. E ela vai em frente. Eu fiz uso dessa força quando me disseram que não ia ter jeito, que essa obra não ia prosperar, porque os adversários eram fortes demais, aparentemente. Isso politicamente, economicamente falando. Os adversários que prometeram que essa igreja não iria prosperar, não iria sobreviver, e que iriam acabar comigo e com a minha fé, eles eram fortes politicamente e economicamente. Eles tinham 18 deputados federais trabalhando nisso, e mais alguns senadores, afora o dinheiro que derramaram no Brasil inteiro para fechar minhas portas. Eu me apeguei a esta palavra, falei: só essa força vai me fazer vencer. E ela não falha. Essa força tem um nome. Qual é o nome dela? Essa força, você não pode dizer que essa força é Jesus, que essa força tem que sair de você, você que a produz. Jesus trabalha em cima dessa força. Jesus não é uma força apenas, Jesus é o poder que decide. Essa força é a perseverança, é a fé, a resistência. Não olhar circunstâncias, não agir mediante ao que você vê. Eu estou vendo possibilidade, então eu vou em frente. Eu não estou vendo possibilidade, mas eu vou conseguir. Isso é força, isso é fé. Esse que era um servente, esse que não era nada, mas que ouviu de Deus que deveria ser forte para conseguir aquilo que desejava, fez uma coisa que mais ninguém conseguiu fazer, nem o próprio Moisés. Veja lá, pega a sua Bíblia e veja lá, em Josué capítulo 9, versículo 12. Perdão, capítulo 10, versículo 12. Eu quero ver a ciência explicar isso. Quero ver a ciência explicar isso que eu vou ler agora. O sol e a lua são detidos. É isso mesmo, detidos? Hã? Que palavra é essa, detidos? Ah, é preso? Seguro, preso? Amarrado? Meu Deus, mas quem consegue segurar o sol? Ué, mas eu estou falando de Josué. Estou falando do comedor de angu, um servente. Eu estou falando de um servente. Deus eu sei que fala e está falado. Mas agora, quem vai obedecer a palavra de um servente? O sol tremeu igual vara verde e obedeceu. Presta atenção. O sol e a lua são o quê? Se você estiver na beira da estrada aí da avenida, falando com o sol, dando ordem para o sol, passar a polícia, bombeiro, o que eles vão fazer? Não, preso não, irmão. Não é preso. Ouve a palavra, tio. Ouve a palavra, vou empenar. Camisa de força.
Muitos da sua família ou colegas já te chamaram de maluco, de doido, de bobo, quando você demonstra a fé. Doido, maluco, orelhudo é quem não faz uso dessa força, dessa fé. O sol e a lua são o quê? Veja lá. Veja lá. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, de novo, rapaz, meu Deus do céu, joga fora. Então Josué, o pior é que alguém está programando esse bicho aí, irmão. Você viu falando besteira aqui? 38 minutos, tem que parar. Eu não falei para tirar esse negócio daqui, irmão? Fui ler aqui o relógio. São 8 horas e 38 minutos. Ficou falando para... Até o relógio. Quem mandou botar isso aqui, meu filho? Por que você põe isso aqui e eu não tenho um relógio? Olha o tamanho do meu. Só o Faustão tem maior. Tô louco, meu. Pessoal, Josué, ele não era absolutamente nada, até ouvir de Deus, ó, ser forte e corajoso. Ele gravou. Você pode não ter estudado, você pode não ter dinheiro, você pode morar na favela ou não ter lugar para morar, você pode não ter amigos, você pode, o mundo está contra você. Se você não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, e confiar no Deus da Bíblia, Ele põe você onde você quer chegar. Aprende isso. E se alguém muito poderoso for contra mim, aí é que Ele põe com mais prazer ainda, para mostrar que só Ele é poderoso, o resto é resto. O resto é resto. Só existe um poderoso. E Josué, na presença do povo, disse assim, ó. Olha o que Josué falou, né? E disse na presença dos israelitas: sol, com quem que ele estava falando? Detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele falou com o sol e com a lua. E tinha uma multidão ali que dependia dele. Já pensou se você chega e pega o apóstolo falando com o sol e com a lua? Você fala, meu Deus, eu contava tanto que esse homem pudesse me ajudar, ele ficou doido. É verdade, meu filho? Não, eu estou lá no monte falando com a lua, ó. Ó, lua, amanhã você não aparece não, hein? Você fala, Jesus, o que houve com esse homem? Endoidou, como diz lá no Nordeste. Está abestado. Endoidou de vez. Pois o Josué fez questão de falar na frente do povo dele, como eu falo na frente de vocês. Eu falo para o leproso, ó, você volta daqui a tantos dias. Você até já acostumou, mas no começo você ficava meio assustado. E agora? O Josué falou para o sol e para a lua: ó sol, detente ali em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol se deteve e a lua o quê? Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu
E não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. O sol ficou o dia inteiro no meio. Antigamente ninguém olhava no relógio para ver a hora. Olhava onde? Eu fico imaginando. Não, eu sou da roça. Você não sabe o que é isso. A gente não tinha relógio. Falava, pai, que horas são? Ele olhava, 15 para meio-dia, meu filho. Onde você está vendo isso, pai? Ah lá, você não está vendo? Daqui a pouco ele está retinho, aí é meio-dia. Naquela época, naquele dia, o sujeito perguntou para o pai dele, pai, que horas são? Meio-dia. 5 horas depois, o sujeito com fome, e agora, pai? Meio-dia. Mais 5 horas e agora meio-dia. Peraí, meio-dia, que meio-dia, o sol está lá até agora. Mas o sol não podia sair porque Josué mandou ele parar. O servente mandou ele parar. E quando uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, um ungido, uma ungida de Deus manda, até o sol obedece. Até o sol. Não adianta lutar contra o povo de Deus, é besteira. É besteira lutar contra um ungido de Deus. É besteira. E ficou o dia inteiro lá no meio do céu. O dia inteiro. Quem é da roça aqui? Uai, achei que era só eu. Você tinha relógio lá? Era difícil, não era? Que horas são, meu filho? 3 horas. Mas você sabe, 3h10, 10 para as 3, mas tá ali perto. E errava pouco por pouco, né? E aí, o dia inteiro perguntando a hora, era meio-dia. Teve um dia que foi meio-dia o dia inteiro. Está escrito, veja aí na Bíblia. O sol parou no meio do céu. Meio-dia está lá o sol. 3 da tarde está lá o sol no mesmo lugar. 18 horas está lá o sol no mesmo lugar. Peraí, mas o sol, tem alguma coisa errada. O sol está sem pressa hoje. Está escrito aí. É que um servente olhou para o sol e falou, fica aí você, lua, fica lá. Aí Jalom, você, lua, lá, e aqui o sol. Você sabe qual é o tamanho do sol em relação à terra? O tamanho da lua em relação à terra? São muito maiores que a terra. E olha o tamanho do homem. Um homem que faz isso, ou uma mulher, um ser humano, é aquele que tem consciência de que as suas forças, os seus recursos, não são absolutamente nada. Mas essa pessoa que é forte se vale dos recursos de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não confia nas suas forças, confia na força de Deus. Então, ser forte é ter certeza absoluta que Deus é contigo, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do problema e quantos são contra você, se o mundo é contra você, se os médicos disseram, se o gerente do banco falou, se os seus pais te botaram para fora de casa, se os seus filhos te abandonaram, se a sua mulher não te quer mais, se o seu marido te odeia, faz valer a força de Deus em você. Não desista daquilo que você quer. Um servente falou para o sol. E eu era servente, hein? O servente vai com a enxadinha dele, para assim, caipira, né? Chapeuzinho de paia. Ó, você fica aí. Você sabe o que Deus está falando para você, para mim? Você tem ideia? O diabo fala, você não é nada, você não pode nada, você não vai conseguir nada. E Deus fala, você pode até parar o sol.
Até parar o sol você pode. Quando o Josué viu que ia perder a guerra, que a única maneira dele vencer os inimigos era o sol parando. Se o sol não parasse, eles seriam derrotados. Se o sol parasse, imagina se um médico chega para você e fala: ó, você não tem jeito para você. Como assim, doutor? Só se o sol parar. Você vai logo, então me mata de uma vez, doutor. Josué sabia que a única saída para ele era se o sol parasse, e a lua também. Simplesmente olhou para o sol e falou: para aí, você, lua, fica lá. E aí venceu. Parece simples, né? Imagina se alguém chega para nós e fala assim: você só vai conseguir se o sol parar. Eu já ouvi tanta coisa na vida que você não tem ideia. Eu evangelizava um ano inteiro. Aí eu falava: agora vamos inaugurar uma igrejinha lá naquela cidade. E aí a gente ia, pegava uma caixa amplificada. Eu nem botava lá dentro, botava na porta da igreja, porque não ia ninguém. E zombavam de mim. E era notícia, né? Porque eles ficavam me vigiando. Um dia eu falei para a bispa assim: eu vou lá para a igreja, vou ficar o dia inteiro lá para ver se chega gente para atender. Aí tinha um Escort XR3, que era meu, mas não era, que eu comprei do meu cunhado, mas não consegui pagar e estava financiado, atrasava as prestações, sujava o nome dele, do concunhado, do Rubens. Ele que está cortando aí? Pergunta se ele lembra disso aí, pergunta. Ele lembra? Eu comprei dele, mas estava financiado. Ele financiou, eu comprei dele, eu não tinha carro. Falei: eu preciso ganhar alma, você me vende o seu carrinho, velho. Ele vendeu, só que estava financiado, mas aí eu não pagava ele não pagava a prestação, e sujou o nome dele, ficou invocado. Ele está lá cortando. Mas aí o carro quebrou, tá, Rubens? Eu não tenho culpa, não, quebrou porque era velho. E eu gordo, mas gordo que dava dó. Eu com 170 quilos, 171. Gordo mesmo. Aí, sozinho, o carro quebrou na ladeira. Tinha um monte de carro atrás, lá em Sorocaba. Eu desci, tentei jogar pro meu filho, e tentando empurrar, e quem disse que eu aguentava empurrar? E o povo xingando: tira o carro da frente, gordo. A Bíblia diz que os seus inimigos estão dentro da própria casa. Eu era aquilo lá. Passou um bispo desses que me perseguem. Quando o sujeito veio devagarinho e deu uma parada e olhou, falei: pronto, minha casa caiu. E ele foi para a rádio e falou: lembra daquele lá? Todo mundo dizia que tem fé? É um derrotado, miserável, estava lá empurrando um carro velho no meio da rua, e sozinho, ninguém com ele, nem a mulher dele estava. E um obreiro deles, um obreiro que eu tinha batizado e cuidado, eu vi e falei: ô obreiro, ele olhou para mim, cuspiu, virou o rosto e saiu. No mesmo dia ficou doente também, mesmo dia. Eles mandaram. E esse bispo na rádio lá FM da cidade falou: tá vendo? Nossa palavra não cai no chão. Eu desafio esse sujeito.
se reerguer. E dizia: se a igreja dele crescer, eu fecho a nossa. Mentiroso, mentiroso. Você sabe o que dói? Quando eu estava empurrando o carro velho quebrado, eu era um derrotado, fracassado. Deus não estava em mim porque eu não tinha um carro novo. Agora que eu tenho um importado, cuspindo a graxa, eu sou ladrão. Se não tem nada é miserável, se tem é ladrão. Sai do meu pé, ó. Sai do meu pé, chulé. Quando eu estava empurrando um Escort velho, que eu não consegui pagar, eu não sei se limpou o nome dele, que eu nem sei se resolveram isso até hoje, do Rubens, ele deve ter pago. Eu era um derrotado, minha palavra não valia nada, porque senão eu prosperava. Hoje meu carro é só apertar um botãozinho, ó. Pum! Pum! Só assim. Aí eu sou um ladrão. Sai do meu pé, né, tio? Espera aí, ó. Agora vocês mentem, vocês prometeram que ia fechar. Ô irmão, mostra Bahia ontem. Vamos falar dos mais recentes. Mostra Bahia. Ele largou a foto lá, orelhudo. Perseguir você quer, né? Mostra lá a Bahia, rapaz. Quem mandou você mostrar isso aí? Agora vai demorar a achar. A minha foto você achou rapidinho, né? Ah, tá mostrando imagem mesmo, ó. Olha lá. Gente, conta esse povo aí. Isso aí foi ontem na Bahia. Conta isso aí, vai. Você que prometeu que se eu crescesse ia fechar a igreja, dá uma olhada nisso aí. 1 milhão de pessoas. Metade da população de Salvador. Metade. Corta lá. Tem coisa errada aqui. O que está no ar é isso aí? Ali é a igreja aqui, ó. Agora, ó. Nossa, Salvador, rapaz. Põe a sua foto aí, Chico. Nossa, Salvador. Salvador ontem. 9 horas da manhã e choveu a noite inteira e o povo ficou a noite inteira debaixo de chuva lá. Quem levou farofa virou pirão. Ah, piquenique, levaram frango, farofa. Chegaram lá assim, quer uma farofinha? Terminaram assim, quer um pirãozinho? Choveu demais. Debaixo de chuva lá. 1 milhão de pessoas. Qual é a palavra mesmo? Ser forte. Isso Deus deixou conosco. Ah, tem que ser forte e corajoso. Você acha que eu sou muito medroso? Mais ou menos, né? Será? Deus foi me treinando. Eles falavam na televisão, na rádio deles, o Valdemir é um derrotado, um miserável, nem um carro tem, ó. Olha o carro dele. Agora fala o contrário, o Valdemir é ladrão, olha o carro dele. Fala o que você quiser, mas cumpre a palavra, porque essa é a igreja que mais cresce nesse país. E vai continuar. O servente, o servo de Moisés falou o que mesmo? Não, isso aí foi Deus que falou, minha filha. Ele falou com o sol. O que ele falou com o sol?
Ele falou com o sol, como estivesse falando com um baril de fósforo aceso. Peraí, ó. Uma lamparina. O sol, ó. Que oração? Meio-dia. De tarde perguntou: que oração? Meio-dia. De noite perguntou: que oração? Porque o sol ficou quase um dia inteiro no mesmo lugar lá. Um dia inteiro, quase um dia inteiro, ó. 23 horas mais ou menos e alguma coisa, no mesmo lugar. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Puxa, porque o Senhor pelejava por Israel. Tendo o Senhor assim atendido a voz, o quê? Deus atende a voz de um homem? Mesmo mexendo com o sol? Se a gente for avaliar, analisar as obras de Deus, o sol é grandioso. É uma obra extraordinária. Você viu como é que você é maior que o sol e eu sou maior que o sol para Deus? Para Deus. Você disse que é da roça, a maioria aqui. Já pegou fogo no seu canavial ou no seu quintal? Você pegou um monte de balde d'água, não adiantou nada, queimou tudo. Nem com aquele foguinho lá você pôde. Então, imagina o sol, a grandeza. Eu lembrei de um homem que deu testemunho, está nos arquivos aí. Ele estava num trator, na lida, lá na roça dele. E ele falava do meu Deus para as pessoas zombavam. Ele falava, está gravado isso. Ele falava o Deus do apóstolo, o pessoal zombava. Você é um bobo, rapaz. Você está dando dízimo da batata, dízimo do milho, dízimo do feijão, dízimo não sei de quê. Ele falou: eu não dou, eu devolvo, porque o Deus dele é Deus. Vai escutando. Um dia, posso falar? Um dia pegou fogo na lavoura do vizinho, na fazenda do vizinho, foi lambendo, varrendo tudo. E ele no trator, na dele, o fogo entrou na dele, na roça dele, começou a rodear. E o vizinho não conseguiu deter o fogo lá, perdeu tudo, desesperado, olhando. Chamou os outros vizinhos, todo mundo olhando. E disseram assim: ele vai morrer agora, porque o fogo fechou em volta do trator desse homem. E ele ficou em pé em cima do negócio do trator lá. E gritou: o Deus do Valdemir está onde? Que não para esse fogo. O fogo ficou só a fumaça. Só a fumaça. Ele testemunhou lá na Carneiro Leão. Ainda. Ele gritou: onde está o Deus do Valdemir que não para esse fogo? E todo mundo viu chorando. De repente o fogo só ficou a fumaça. E levou uma meia dúzia de espigas dele. E só ele colheu na região. Só ele. Quando ele deu esse testemunho, eu fiquei muito emocionado. Eu me lembrei da fornalha lá. Nem um fio de cabelo. O nosso Deus nos fez maiores que o sol, que a lua, que o fogo, que as águas. Eu já ouvi alguém falar, eu já ouvi dizer de alguém que falou para o mar e o mar parou. Você já ouviu? Você já ouviu? Já mesmo? Seria um outro servente? Um boia fria? Quem quiser desafiar, continua desafiando. Mas o Deus do Valdemir é Deus. Fica de pé, por favor. Fica de pé.
Tem alguma coisa perturbando você? Aperreando você? Usa a palavra e diga ao mal: mal, detenha-te, eu ordeno em nome de Jesus. E conta com isso. Conta com isso. Fecha os olhos.